Muito bom dia a todos. Eu sou o Pedro Luiz, aluno da turma 48 de Medicina da Universidade Estadual do Piauí. E eu e meu grupo viemos falar aqui com vocês um pouco sobre o citoesqueleto e seus componentes, destacando a sua importância e algumas patologias relacionadas. Aqui os componentes do grupo, a Luiz, eu e a Maria de Fátima, eu queria iniciar nossa conversa falando de alguns conceitos iniciais e umas funções gerais do citoesqueleto, para depois aprofundar um pouquinho mais. O citoesqueleto é formado por três estruturas, né? O que são classificadas de acordo com sua composição, mas principalmente de acordo com sua espessura, onde os microtúbulos são de maior espessura, os filamentos intermediários, como diz o nome, são de espessura intermediária, e os filamentos de actina, ou microfilamentos de actina, são os mais fininhos. O citoesqueleto é fundamental para a célula conseguir fazer as suas ações de maneira adequada. Assim, qualquer erro, qualquer defeito nesse citoesqueleto podem gerar patologias sérias para a gente. Aprofundando algumas funções gerais agora, que cabem às três estruturas. A primeira, mais intuitiva, por ser um esqueleto, né, ele vai dar o suporte estrutural para a célula, a estabilidade mecânica para a célula. Mas há outras funções não tão intuitivas assim, como a migração ou o transporte intracelular. O transporte intracelular, a movimentação de algumas moléculas pela célula. Já que o citoesqueleto está ali por toda a célula, ele faz a arquitetura dessa célula, ele com a sua integração com a ajuda de algumas proteínas motoras, ele vai movimentar algumas moléculas pela célula. E ele também faz a migração celular, que é o movimento celular. O movimento ameboide da célula é feito pelo citoesqueleto, ali, pela formação e desformação e desformação dos microtúbulos. Você vai produzir esse movimento na célula, mesmo sendo a estrutura interna dela. Também muito importante para a divisão celular. Desde a prófase até a telófase, o citoesqueleto vai estar presente nesse processo. Assim como na endocitose e na adesão celular ali, porque o citoesqueleto ele vai interagir com os desmossomos e os endodesmossomos, que são estruturas celulares ali que fazem essa adesão, essa compactação entre as células. Aprofundando um pouquinho mais agora cada um, os microfilamentos de actina, eles são polímeros de actina G, que formam essa actina F, que vão ter duas extremidades, a extremidade A mais e A menos, que são classificados de acordo com a frequência dessa polimerização e despolimerização ali na mais, vai ocorrer mais esse processo, né? E algumas funções dela é que ela faz ali o córtex celular da membrana plasmática, eles vão estar na superfície interna da membrana, dando uma estabilidade maior, uma rigidez maior a essa membrana. Eles vão fazer a citocinese, que é ali na telófase, no final do processo mitótico, é, da divisão celular propriamente dita, né? E eles vão fazer também as microvelocidades, ali, importantíssimas para o intestino, por exemplo, para aumentar a área de contato, a absorção. Enfim, microvelocidades estão presentes em várias áreas do nosso corpo. Então, eu diria a função mais notável, mais conhecida dos filamentos de actina, estão presentes nos sarcômeros das nossas fibras musculares, né? Vão fazer a contração muscular. Quando, ali junto com a miosina, quando a miosina puxa essa actina com gasto de ATP, eles vão fazer essa contração muscular. Agora sobre algumas proteínas, né, relacionadas com a polimerização, despolimerização, com a ação desses filamentos de actina, né? Agora um pouquinho sobre os filamentos intermediários, que vão ter quatro classes. Os filamentos de queratina, né, que é a classe mais diversa, mais abundante e tem sim, a nossa pele, os filamentos de queratina são importantíssimos para essa proteção, para, enfim, formar essa células epiteliais. E os neurofilamentos, eles são os filamentos intermediários presentes nos nossos neurônios, eles vão produzir, é, auxiliar no processo axonal, na transmissão de sinais, enfim, os neurofilamentos são fundamentais pro nosso sistema nervoso. Os filamentos de vimentina são filamentos que tem a proteína vimentina, né, que é a proteína estrutural, e a lâmina nuclear, que é uma lâmina que está ali revestindo a membrana nuclear da célula. Ela é importantíssima também para essa estabilidade do núcleo. Os filamentos intermediários, eles vão ser compactados lateralmente, como a gente pode ver aqui na imagem, e
vai ocorrer uma supertorção do dímero, como podemos ver aqui também. E isso dá uma compactação muito forte a eles. Eles vão ter uma relação próxima com os desmossomos e os hemidesmossomos, onde com os desmossomos eles vão ligar os filamentos intermediários de célula a célula, dando essa compactação que eu falei lá no início, e os hemidemossomos eles vão ser importantes porque eles vão ligar esses filamentos intermediários com a lâmina basal. E quando isso acontece algum defeito nessa interação, podem surgir bolhas na pele, né? É importante isso. E a plectina. A plectina vai ser uma proteína que vai conectar os filamentos intermediários, tanto aos microtúbulos quanto aos filamentos de actina, para agir em conjunto aí na nossa célula. Aqui é uma imagem que dá para ver bem no neurônio, esses neurofilamentos, por todo ele, os microfilamentos e os microtúbulos agindo todos aqui desde o corpo celular, no axônio, até os dendritos também. E, enfim, agora vamos falar sobre algumas patologias sobre esses filamentos intermediários. Aqui é a esclerose lateral amiotrófica, né, que acontece lá na nossa medula, quando ocorre um problema nos nossos neurônios motores, nos axônios dos nossos neurônios motores. Algum problema de fosforilação que afeta essa estabilidade e a habilidade de transmitir a informação. É uma doença que o Stephen Hawking tinha, assim, pelo caso dele, a gente consegue ver que afetava apenas a parte motora, né, do corpo, porque o Stephen Hawking era um cientista muito renomado e não atrapalhou o desenvolvimento científico dele. E também temos essa progéria. Aqui eu botei esse homem aqui, o Sami Basso, que ele também é um cientista. Ele ultrapassou a expectativa de vida dessa doença, que é de 14, 16 anos. É uma doença que acontece um envelhecimento rápido e há problemas na lâmina nuclear, uma instabilidade na célula, uma instabilidade do núcleo dessa célula. Não se sabe muito bem exatamente o que acontece, mas algumas mortes programadas de célula, problemas, né, nesse processo. Agora, no final, os microtúbulos, acontecem na polimerização da tubulina alfa e beta, nesse centro organizador de microtúbulos, que é uma área lá da célula que vai fazer essa polimerização. E ele vai auxiliar nos movimentos ameboides, na formação e desformação, como eu falei lá no início, e eles também vão fazer esse transporte celular, que foi o que eu falei lá do transporte celular também nas funções, que com essas duas proteínas motoras aí, as gineínas e cinesinas, é, elas vão agir meio que andando nesses microtúbulos pela célula, levando algumas moléculas com elas. Formam os flagelos e os cílios, que vão ser fundamentais nos espermatozoides, por exemplo, na ação de várias células do nosso corpo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas proteínas relacionadas a esses microtúbulos, né? Os MAPs e tal. Em relação a essas proteínas associadas aos microtúbulos, a gente vai ter a MAP1 e a MAP2. A MAP1 ela vai ter três isoformas, MAP1A, MAP1B e MAP1S, todas relacionadas a essa estabilização, estruturação dos microtúbulos e a integração deles, formando essas pontes microtubulares. E elas vão ser codificadas por genes diferentes, ou seja, essas isoformas vão ter genes diferentes, diferente das isoformas do MAP2, que vai ser a MAP2A, B, C e D, que vão ser codificados por um único gene que vai sofrer um processamento alternativo, né? Vai ter uma variação nesse gene. E como a gente pode ver aqui na imagem, essas isoformas do MAP2 vão todas estar presentes nos neurônios, na forma estrutural na parte estrutural desses neurônios. Mas elas vão ser separadas de acordo com o seu peso molecular, o que vai interferir também onde elas estão localizadas nesse neurônio, onde a A e a B vão ter maior peso molecular e a C e a D vão ter baixo peso molecular. Nesse sentido, a C e a D vão estar presentes não só no corpo celular e nos dendritos, como a A e a B, mas também nos axônios, o que vai ajudar esse processo de transmissão de sinal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a proteína tal. Bom, gente, eu sou Maria de Fátima, eu vim dar aqui continuidade ao assunto, né? E eu vim falar das proteínas tal, que fazem parte da terceira família das MACs, que são as proteínas associadas aos microtúbulos. E dentre essas famílias, que algumas já foram até mencionadas pelo nosso colega Pedro Luiz, ela é a proteína de menor peso molecular entre elas. Ela possui como principal função se ligar
estabilizar e promover as associações dos microtúbulos. Ela vai funcionar como se fosse um cimentinho, uma argamassa entre essas moléculas de microtúbulos para que eles fiquem com essa conformação que eles têm, que é funcional. Entende? Então, essa analogia pode ajudar vocês a entender essa função, que é super importante das proteínas tau. Elas estão localizadas nos axônios das células neuronais maduras, corpos celulares e dendritos de neurônios hipocampais em desenvolvimento. Eu trouxe aqui para vocês essa ilustração, onde as proteínas que estão de vermelho, elas estão envolvendo essas moléculas de microtúbulo e são elas que estão disponibilizando essas moléculas em um formato cilíndrico e helicoidal. Desde já eu peço perdão aqui por não ter uma setinha para poder representar melhor, não tenho um mouse, mas aí está bem ilustradinho para vocês. Então, não menos importante, as proteínas tau também exercem outras funções, como papel essencial para a iniciação e manutenção da axogênese, que é a formação de axônios. Estudos apontam que a tau não é indispensável para o crescimento axonal em vivo, porque os cientistas usaram em laboratório cérebros de ratos e inibiram a proteína tau e observaram se a axogênese ainda iria acontecer. E sim, ela aconteceu. Então, apesar dela ter esse papel essencial na formação, ela não é indispensável para essa formação. Então, a tau é o principal componente dos filamentos em forma de hélice pareados, que recebem a sigla PHF, essa denominação em inglês, os quais formam emaranhados neurofibrilares, que recebem a sigla NFTs também na denominação em inglês, na doença de Alzheimer. Antes de adentrar nessa doença, eu trouxe aqui para vocês essa imagem, esse corte histológico, né, de um neurônio com emaranhados neurofibrilares, para vocês entenderem o quão prejudicial é a presença desses emaranhados para a constituição do axônio. Porque se a gente for fazer um paralelo entre o que seria um neurônio normal, a gente sabe que os axônios desses neurônios são mais estreitos. E aqui a gente vê esse aumento do volume que compromete a sinapse nervosa. Então aqui, já adentrando na doença de Alzheimer, eu vim aqui trazer para você essa relação entre ela e a proteína tau, onde a fosforilação anormal dessa proteína, em sua deposição nos filamentos em forma de hélices pareados, que são os PHFs, que se acumulam em neuritos e corpos celulares anormais. Esse acúmulo pode ocasionar lesões que podem ser responsáveis pelo processo de neurodegeneração que é recorrente, né, que é um dos principais índices da doença de Alzheimer. Então, eu trouxe aqui para vocês também esse paralelo entre um neurônio saudável e um neurônio doente, acometido pelo Alzheimer, e a gente pode perceber aqui, nesse neurônio saudável, a disposição dessas proteínas que fazem com que ele tenha esse formato helicoidal, que vai dar esse formato normal do axônio e vai possibilitar a sinapse. E aqui, de antemão, a gente tem um neurônio acometido pela doença, onde a gente pode perceber esses emaranhados, a gente pode perceber que a proteína tau nessa imagem está hiperfosforilada, o que não é o normal dela, portanto, ela fica difusa e prejudica a conformação dos microtúbulos e, portanto, prejudica a sinapse nervosa. Aqui, numa visão mais macroscópica, eu trouxe aqui para vocês um cérebro normal e o cérebro acometido pela doença de Alzheimer. A gente já pode perceber de cara pelo volume, né? É bem menor o volume do cérebro com doença de Alzheimer, enquanto que o do cérebro normal é bem maior. A gente pode perceber também uma atrofia nas estruturas, nesses cortes que eu trouxe aqui para vocês mais abaixo, onde dá para perceber uma diferença gritante nessa conformação. Aqui eu vim também trazer para vocês a displasia cortical e a sua relação com as proteínas e neurofilamentos, com as proteínas de neurofilamentos e as MAP2. Essa displasia cortical, onde displasia nada mais é do que uma má formação de um tecido, é uma síndrome neurológica caracterizada por uma má formação do córtex cerebral devido a alterações nos processos de desenvolvimento cerebral. E como a gente está falando aqui de citoesqueleto, né,
de questões estruturais, as alterações também serão estruturais, pois os neurônios estarão displásicos, ocorrerá as células em formato de balão, que é anormal, né, devido ao acúmulo de proteínas de neurofilamentos e ao acúmulo das MAP2. Eu trouxe aqui para vocês também esse corte histológico, onde a gente pode perceber, onde está apontado pela setinha, um neurônio em formato de balão decorrente desses acúmulos de proteínas, onde a gente também pode até fazer um paralelo entre a doença de Alzheimer, né, que ocorre essa deformação devido ao acúmulo de proteínas estruturais, e aí a gente pode enxergar bem isso. Trouxe aqui para vocês essa visão axial de um cérebro, onde aqui à minha direita tem um cérebro com displasia cortical, onde a gente pode observar no cantinho inferior direito esse borrão branco, essa região mais clara, que é uma lesão ocasionada por esse acúmulo de proteínas. E aqui nesse meu lado mais esquerdo a gente pode observar a visão axial de um cérebro normal, onde a gente percebe a uniformidade da coloração, onde não indica em nenhum momento aqui uma displasia cortical. Então a gente pode fazer esse paralelo para enxergar na visão macroscópica também. E agora eu passo a minha fala para a Heloísa. Bom dia a todos, meu nome é Heloísa e eu vou dar continuidade ao que os meus colegas falaram, ainda dentro desse artigo que vai relacionar doenças neurodegenerativas ao citoesqueleto. Na minha parte, eu vou dar mais enfoque à epilepsia e à maneira como ela se relaciona com essas proteínas. Para contextualizar, essa doença, ela acomete mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro e ela tem um grave prejuízo na qualidade de vida dessas pessoas, porque como é de saber comum, um dos principais sintomas são as crises convulsionais. E essas crises, elas não têm duração determinada, não têm frequência específica e não têm intensidade específica. Então, o que gera no paciente é uma angústia de frequentar novos locais ou de fazer novas atividades e essas crises virem nesse momento. Principal parte das pessoas que têm essa doença, ela foi desenvolvida relacionada à má formação de alguma parte do cérebro. Dependendo desse local, vai ter sintomas diferentes. Então, quando a gente tem essa má formação no córtex cerebral, ela é principalmente devido a alterações dos processos dinâmicos do citoesqueleto. Isso porque a gente sabe que os mecanismos de neuroitogênese, de axogênese e dendritogênese, eles dependem diretamente da ação dinâmica e coordenada dessas proteínas para que eles tenham esse funcionamento normal. Então, quando não há essa ação específica das proteínas, quando há algum problema nas proteínas do citoesqueleto, há também malformações. Se essa malformação for no córtex cerebral, os principais sintomas vão ser essa perda de consciência, movimentos involuntários e as crises convulsionais. Mas, um outro caso que o artigo aborda é a epilepsia do lobo temporal. Nessa doença, o que a gente mudou foi só a localização da malformação, que agora vai ser no hipocampo. Mas a gente vai ter diferentes sintomas, porque essa doença também vai afetar o sistema límbico. Então a gente vai ter prejuízos na aprendizagem, a gente vai ter prejuízos na memória e na emoção. Com ela também, os cientistas descobriram que as crises epilépticas, elas podem modificar a expressão das proteínas do citoesqueleto. Então, a gente tem dois principais âmbitos na epilepsia que relacionam ao citoesqueleto, tanto no desenvolvimento do sistema nervoso, quanto nas próprias crises, que vão alterar. Os cientistas usaram a técnica de imunofluorescência para analisar a expressão da proteína associada ao microtúbulo do tipo 2, a MAP2. E eles viram com isso que houve a hipertrofia dos dendritos proximais das células glandulares e o aumento de microtúbulos polimerizados. Como a gente vai conseguir ver nessa próxima imagem que o artigo trouxe, na primeira coluna, na figura A e C, são pacientes epilépticos. E na segunda coluna, nas figuras C e D, são pacientes não epilépticos. Então, a gente consegue ver nessa parte superior da imagem exatamente isso, o aumento de microtúbulos polimerizados. Até a coloração é diferente, devido a essa maior quantidade. Ainda tratando da epilepsia do lobo temporal, é importante destacar que essas duas, a dispersão das células glandulares e o aumento dos microtúbulos polimerizados, não são as únicas modificações patológicas causadas
pela expressão anormal das proteínas do citoesqueleto. Existem outras duas, que o artigo trata como relações diretas entre si, que são a formação do neobrotamento axonal anormal das fibras musgosas, isso é, novos axônios dessas fibras nervosas serão gerados, e a reorganização sináptica. Como os cientistas descobriram isso? Eles induziram crises epilépticas em camundongos por meio de um ácido canônico. Por quê? Porque a gente sabe que essas crises epilépticas alteram a expressão dessas proteínas. O que é que foi observado? Foi observado um aumento na expressão da proteína alfa-tubulina. E isso está diretamente ligado a um aumento da expressão de proteínas associadas aos microtúbulos, mais especificamente de dois tipos, MAP2 e Tau. Essas duas são muito importantes nos processos de iniciação, elongação e estabilização dos neuritos, ou seja, elas são imprescindíveis para o desenvolvimento das fibras nervosas. Com isso, uma consequência, como eu já havia falado antes, é o neobrotamento axonal das fibras musgosas. Mas qual a relação disso? A relação disso é que isso impacta diretamente a reorganização das nossas redes neurais. Por quê? Porque o cérebro ele tem uma capacidade de plasticidade neural. Isso que permite com que as fibras façam novas sinapses, desfaçam sinapses antigas e a gente consiga aprender ou esquecer certas coisas. Então, no caso, quando a gente tem mais axônios, a gente consegue fazer isso com mais facilidade e alterar esse sistema do nosso cérebro. Então, basicamente, o sistema é isso. O que acontece na doença? Há uma alteração na expressão de proteínas do citoesqueleto que leva ao neobrotamento axonal anormal, que pode levar a um remodelamento sináptico, que vai causar danos a esse paciente. Fazendo uma retomada de toda a nossa apresentação, eu dividi em duas partes. A gente falou sobre os componentes do citoesqueleto, que são os filamentos intermediários, com grande destaque aos neurofilamentos, os microtúbulos, as proteínas associadas aos microtúbulos e os filamentos de actina. Um adendo é que foi comprovado com esses estudos que os microtúbulos estão diretamente ligados para o remodelamento neural. Quanto às doenças, nós destacamos aqui 4, que foram a ELA, a progéria, a epilepsia, com destaque a epilepsia do lobo temporal, e o Alzheimer. O artigo ele vai concluir ressaltando que, apesar que já se saiba muito da relação dessas doenças neurodegenerativas com o citoesqueleto, ainda não é possível determinar com exatidão quais mecanismos são responsáveis pelas modificações de cada patologia. Com isso, ele sugere que é imprescindível que a gente estude a fundo mais esse assunto, tanto para ter esse conhecimento, quanto para descobrir novas terapias para esses pacientes, que a maioria das vezes o que existe são terapias paliativas, e com isso também ter diagnósticos preventivos e novas abordagens para essas doenças. O nosso artigo é esse. Qualquer dúvida, estamos disponíveis na quarta. Obrigada pela atenção.